O filme começa com os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren documentando uma casa em Amityville, em 1976, para determinar se uma presença demoníaca foi realmente responsável por Ronald DeFeo Jr. assassinar sua família em 13 de novembro de 1974. Durante uma sessão espírita, Lorraine é desenhada em uma visão em que ela revive os assassinatos e descobre uma figura de freira demoníaca, antes de ver Ed sendo fatalmente empalado. Depois de uma luta, Ed é capaz de quebrá-la para fora da visão. Um ano mais tarde, em 1977, a família Hodgson começa a descobrir ocorrências estranhas dentro de sua casa em Enfield, norte de Londres. Janet, a segunda mais velha de 4 filhos, é vista com sonambulismo e conversando em seus sonhos com uma entidade que insiste que a casa é dela. Eventualmente, todos os irmãos da casa e sua mãe Peggy testemunham eventos paranormais que ocorrem bem diante de seus olhos, forçando-os a procurar refúgio com os seus vizinhos. Crealia tenta entrevistar os Hodgsons. Janet é possuído pelo espírito de Bill Wilkins, um homem mais velho que já viveu e morreu em casa, e que quer reivindicar seu território. Como Janet começa a mostrar mais sinais de possessão demoníaca, a história eventualmente atinge os Warren, que são convidados a ajudar a igreja local na investigação. Lorraine, com medo de sua visão da morte de Ed se tornar realidade, avisa para não se envolver muito no caso, e relutantemente concorda em viajar para Londres. Enquanto permanecem na residência Hodgson, Ed e Lorraine consultam outros investigadores paranormais, incluindo Maurice Gross e Anita Gregory, sobre a legitimidade do caso. Eles também tentam se comunicar com o espírito de Wilkins, na esperança de convencê-lo a parar de molestar a família. Uma noite, depois de testemunhar Janet sendo possuída, Gregory apresenta evidências de vídeo de Janet propositadamente destruindo a cozinha, como se fosse uma brincadeira. Ed e Lorraine são então convencidos a deixar a família por conta própria, mas logo descobrem que o espírito de Wilkins é de apenas um peão, sendo manipulado para assombrar Janet, enquanto o verdadeiro mandante é o espírito demoníaco, que tem assombrado Lorraine em suas visões. Ed e Lorraine voltam para a residência Hodgson, apenas para encontrar Janet sendo possuída mais uma vez e o resto dos Hodgsons bloqueado fora da casa. Um raio atinge uma árvore perto da casa, deixando um toco irregular, assemelhando-se ao objeto que havia empalado Ed na visão de Lorraine. Ed fica preso dentro da casa sozinho e encontra Janet de pé perto da janela, pronto para saltar sobre a árvore e cometer suicídio. Ele consegue pegar Janet a tempo, mas encontra-se segurando em uma cortina que está sendo arrancada de seus anéis por ele, e Janet como peso. Lorraine lembra que ela escreveu o nome do demônio, Valak, em sua Bíblia durante a sua visão em sua casa, quando perguntou seu nome em Amityville. Ela entra na casa e confronta Valak, abordando-o pelo nome e com sucesso, condenando-o de volta para o inferno. Janet é libertada de sua posse, e Lorraine puxa ela e Ed de volta. Um texto epílogo revela que Peggy viveu o resto de sua vida naquela casa e morreu em 2003, sentado na mesma cadeira em que Wilkins tinha morrido 40 anos antes. Ao voltar para casa, Ed acrescenta um item à sua coleção: The Crooked Man, o Homem Torto no Brasil, o zootropo propriedade da filha mais nova de Peggy, colocando-o próximo à caixa de música de April, a filha caçula dos Perron no primeiro filme e uma boneca. O casal então dança Can't Help Falling in Love, de Elvis Presley, em julho de 2013, antes do lançamento do primeiro filme. Foi relatado que a New Line Cinema já estava desenvolvendo uma sequência com Farmiga e Wilson, contratados para reprisar seus papéis. Em outubro de 2014, foi anunciado que Wan retornaria para dirigir a sequência e faria sua primeira contribuição como escritor da franquia. As filmagens começaram em setembro de 2015 em Los Angeles
e foram concluídas em dezembro do mesmo ano em Londres. Conhecido por sua afeição ao terror, estilo que domina com impressionante habilidade, James Wan é responsável por títulos como Jogos Mortais, 2004, e Sobrenatural, 2011. Ambos de alcance mediano junto ao grande público, porém de alto impacto entre os aficionados pela temática. Porém, com Invocação do Mal, seu maior sucesso de bilheteria até então, com mais de 318 milhões arrecadados em todo o mundo, a situação para o cineasta mudou. Por isso, é compreensível seu receio em apostar em algo novo. Ed e Lorraine são figuras reais, que por muitos anos trabalharam, muitas vezes em ação conjunta com a Igreja Católica, envolvidos com eventos de suposta paranormalidade, lidando com espíritos e fantasma. É de se imaginar, portanto, que durante todo esse tempo eles tenham enfrentado ameaças das mais diversas. Por que então que Wan escolheu para essa continuação uma trama tão similar àquela já vista no primeiro longa? Novamente receosos em seguirem com suas atividades, os Warren estão prestes a considerar uma aposentadoria precoce. Muito colaborou. Para isso, uma visão de Lorraine teve em um sonho, a qual terminava com a morte do parceiro. Para evitar tal destino, ela implora que eles passem a se dedicar a outro tipo de negócio. No outro lado do Atlântico, no entanto, a pobre família Hodgson, a mãe, Peggy, Frances O'Connor, de AI, Inteligência Artificial, 2001, e seus 4 filhos, começa a ter seus sonos interrompidos por situações aparentemente inexplicáveis. Primeiro é uma luz que se acende no meio da noite, um brinquedo que se liga sozinho, um vulto que se move na escuridão. O que logo fica claro é que há uma entidade ali, sem deixar claro se dona de boas ou más intenções, que de início tenta se comunicar com Billy, para em seguida focar suas atenções na outra menina, Janet, Madison Wolfe, vista há pouco como a jovem Jennifer Lawrence de Joy, O Nome do Sucesso, 2015. A garota passa a levitar, tem os móveis ao seu redor se movendo bruscamente, e as vozes que somente ela escuta são as mais assustadoras possíveis. Mas o que tal espírito quer, afinal? É basicamente isso que os Warren deverão descobrir. A princípio convencidos a irem até lá apenas como observadores, sem se envolveram de imediato, a obrigação que assumem é de julgarem se tais eventos são reais ou armações de uma mente mais impressionável. Tudo parece apontar para algo crível, até que um episódio em específico parece apontar para outra direção. Mas será isso mesmo? A própria reviravolta a respeito do ponto de vista do que se está presenciando soa esperada. Afinal, é exatamente como se procederam os fatos na primeira aventura dos Warren levada às telas. Lá estão eles mais uma vez tentando ajudar uma família em desespero. Os últimos a acreditarem na veracidade dos fatos quando mais ninguém lhes deposita fé. Até que um pequeno detalhe faça com que tudo mude de perspectiva. Quando chegou aos cinemas em 2013, Invocação do Mal parecia apenas mais um filme de terror. Ótimas atuações, uma direção competente e muita atenção acabaram por fazer do longa algo diferente entre as produções do gênero recentes. O resultado foi um sucesso comercial, que garantiu não apenas uma continuação, mas também um spin-off. Annabelle, 2014. Ainda que não mantivesse o nível do original e contasse com um roteiro bem previsível, Annabelle também era bem-sucedido na construção de tensão. Agora, nos deparamos com Invocação do Mal 2, que pode não ser superior ao original, mas é muito competente naquilo que pretende: assustar. Enquanto boa parte dos filmes de terror irritam por colocar personagens tomando atitudes ridículas, como comprar uma boneca assustadora para a filha recém-nascida, Invocação do Mal 1 e 2 se destacam por contar histórias de suspense e horror que independem da vontade o casal, de médiums Ed e Lorraine Warren, esta ainda viva, continua.
despertando a curiosidade de todo o mundo. Não só acerca do porão de sua casa, na cidade de Monroe, no Zeuaiana, onde fica um museu com objetos demoníacos, mas pelos inúmeros casos de paranormalidade que os dois investigaram nos anos 1970. A missão do casal, na época já famoso, é eliminar possíveis fraudes e atestar para a Igreja Católica que a pequena Janet, de 11 anos, está possuída. Sem efeitos visuais clichês dos filmes de terror, o diretor James Wan consegue manter a adrenalina durante trama. Os sustos não são previsíveis, raramente ocorrem no mesmo lugar e fazem jus à fama do primogênito, que liderou bilheterias em 2013. Curta o vídeo e comente, inscreva-se no canal.